Escuta essa. Meu cliente tinha um seguro de vida de R$ 300 mil de cobertura. E aí eu virei para ele e falei, olha, isso que você tem é praticamente inútil. Mas inútil em que caso? No caso de um acidente ou no caso de uma invalidez. Mas esse erro que você cometeu, na verdade, é um erro que mais de 90% das pessoas comete. Tá? Não foi só você, não. E por que eu falei isso para ele? Basicamente porque o seguro de vida tradicional, esse que a maioria das pessoas paga, né? Ele não foi feito para você, né? Não foi feito para quem está pagando ali. Ele foi feito para dependente, foi feito para quem fica no caso de uma morte, né? E não me entenda mal, né? Esse seguro ele é muito útil até para quem tem família, para quem tem filhos, para quem às vezes está querendo proteger um pai, uma mãe, um tio, uma tia que depende ali financeiramente, tá? Então acaba fazendo sentido, sim. Mas no caso desse cliente, não fazia, né? Ele não tinha ninguém para proteger, não tinha filho, não tinha pai dependente, mãe, então não tinha porquê ele ter esse tipo de proteção. O grande ponto aqui é que as pessoas focam na questão errada, né? As pessoas deveriam estar muito mais focadas, esse tipo de perfil que não tem nenhum dependente, deveria estar focada na invalidez. Porque aí a gente começa a trazer o problema não mais para morte, mas para uma questão de proteção própria. Por exemplo, olha só como a gente tem uma questão aqui. Se o meu cliente ele perde a força de trabalho por conta de um acidente ou por conta de uma doença, o que acontece a partir daí? A gente tem um duplo problema, né? O primeiro problema é não ter mais renda, né? E se você não tem mais renda, não consegue mais trabalhar, as contas continuam, né? Então, o aluguel, o financiamento, a conta de luz, os streamings, a alimentação, o mercado. Então, tudo isso continua chegando, né, do mesmo jeito. Só que tem um outro problema que passa a aparecer, que é um aumento das contas. Esse aumento, ele vem da onde? Ele vem de uma necessidade, às vezes, de adaptação em casa, dependendo do problema, do acidente que aconteceu. Ele vem de médicos que não estavam previstos. Então vem de coisas que estavam fora dessas despesas normais e que passam a aparecer. Então, o problema maior aí para quem não tem dependentes é esse. Tem gente que talvez vai olhar e falar assim, Guilherme, eu sou CLT, né, então eu tenho aqui talvez um resguardo, né? Eu tenho ali algum lugar para me socorrer. Se bem que eu acho que hoje em dia isso já até tá menos falado, né? Porque a gente sabe que o INSS hoje ele já é menos confiável, mas a realidade é que o INSS ele vai prover parte da renda que você tem como CLT, né? A renda que você recebe de fato, tá? É feita uma conta com base em todo o salário que você já teve ao longo da sua vida, ao longo da sua contribuição, e aí parte dessa renda que você contribuiu é a que você vai receber. Então não dá para contar necessariamente com isso se não houver mudanças de regras aí ao longo desses anos. Então é até meio perigoso contar com isso. Então o ponto é, voltando até para o caso do cliente, tá, você tem R$ 300 mil de cobertura de morte, mas e aí, você não tem dependentes? O que adianta isso? O ponto é, cadê a sua invalidez? E a cobertura é invalidez permanente por acidente. Essa é a cobertura certa que tem que estar dentro dessa apólice. Invalidez permanente por acidente. Esse é o nome da cobertura, tá? Para que fique claro também para você aí. Legal, a gente já sabe qual que é o nome da cobertura. Agora, qual que é o valor?
correto para essa cobertura? Também é um ponto, né? Para ser discutido. E é aqui que muitas vezes também tem um ponto de discussão ou até de erros também, porque, Guilherme, eu estou olhando aqui a minha apólice e aí eu vou deixar essa tarefa para você, hein? Guilherme, tem uma apólice de seguro. Fui no banco lá uma vez, eu fiz e eu tenho. Não sei onde está, né? Não sei onde está, mas eu tenho. Vou procurar aqui. Procura aí. Vou olhar aqui qual que é a minha cobertura. Ok, pega essa cobertura que você tem e divide ela por 300. Divide ela por 300. Guilherme, eu tenho 1 milhão, eu tenho 300 mil de cobertura. Vamos facilitar aqui, né, a conta. Eu tenho 300 mil reais de cobertura. E aí a gente divide por 300. Se a gente faz essa conta, vai dar R$1.000, né? 300 mil dividido por 300 vai dar R$1.000. Esse valor é o valor que você teria de maneira prudente para usar todos os meses se você quiser que esse dinheiro dure para sempre. Tá? Até porque, se você tiver 20, 30 ou 40 anos, você não sabe até quando você vai precisar usar esse dinheiro, caso você tenha uma invalidez. Certo? Então, o que você vai fazer tive aí uma invalidez permanente. Eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir ele e vou ficar vivendo do rendimento dele. Não vou ficar consumindo ele todo mês, porque se você for consumindo, uma hora ele termina e você continua inválido. Então, usei o rendimento e quero que ele fique lá para sempre para mim. Então, dividir por 300, eu sei o quanto eu posso tirar. E aí? Dividiu por 300. É o quanto você precisa? Faz sentido esse valor? Então, se for 300 mil de cobertura, R$1.000 por mês, atende à sua necessidade? Então, no caso do meu cliente, 300 mil reais de cobertura, não atendia nem de longe. Então, é por isso que eu digo que ter uma apólice é um primeiro passo. Agora, o segundo passo é saber se a cobertura está correta. E existe um outro ponto, uma outra cobertura que eu quero trazer aqui para você, que é a cobertura de doenças graves. A cobertura de doenças graves, ela é uma cobertura que vai funcionar, vai entrar em vigor, você vai utilizar essa cobertura caso você tenha uma doença grave, caso você seja diagnosticado com uma doença grave. E a doença grave vai variar de caso para caso, né? de seguradora para seguradora, tá? Então, você tem casos de AVC, Parkinson, Alzheimer, infarto, né? Então, cada uma das seguradoras vai dizer exatamente quais são as doenças que ela cobre. Você vai ver ali se faz sentido ou não para você. Mas, naturalmente, é uma cobertura que pode também fazer sentido para algumas pessoas, principalmente para aquelas que já têm histórico na família. Tá? E aí, o que você faz com esse dinheiro? Aí é um pouco diferente do que eu expliquei anteriormente. Porque aí você não vai pegar uma cobertura de R$1 milhão ou um valor muito alto, porque essa cobertura ela é mais cara. Tá? Então você não vai querer ter uma cobertura muito alta dessa. A ideia é ter um valor suficiente para que você não use todo o dinheiro que você tem guardado com o tempo que você às vezes fica afastado de um trabalho para se recuperar. Tá? Porque uma doença dessa, às vezes ela não é permanentemente incapacitante. Tá? Então você tem a doença, se recupera, depois você volta. Então você não quer usar todos os seus recursos. Às vezes você quer se tratar num hospital melhor do que aquele que o seu plano de saúde oferece. Então é uma opção. Tá? Então é uma possibilidade também que você tem. Então são coberturas que você pode considerar aí na sua apólice. Tá? E existem várias outras que são auxiliares, mas que na minha opinião essas duas, elas são, além da cobertura de morte para quem tem dependentes, mas essas duas, elas são coberturas bem importantes, que no caso do meu cliente, eu fiz com que ele repensasse ali dentro do planejamento dele, e aí também repensando os valores da cobertura de invalidez permanente por acidente. E eu quero saber de você, né? Agora, primeiro, se você tem uma apólice de seguros, tá? É um ponto aí. E segundo, se você tiver,
Se você já tinha feito essa conta aí, se faz sentido, se não faz, né? Se de repente você está jogando dinheiro fora, deixa aí nos comentários se eu te ajudei de alguma forma, tá bom? E se eu te ajudei, se inscreve também aí no canal. Valeu? Um abraço.